Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje nos traz um diálogo muito preciso, muito pontual entre Cristo e um jovem. Esse jovem, uma pessoa que, podemos dizer, certamente ela já estava na caminhada de fé, porque ela reconhece Jesus como mestre. E ela pergunta para Jesus sobre a salvação, sobre o reino. E a gente tem que entender que naquela época, essa visão do reino dos céus, a salvação, isso era novidade. Jesus acabara de revelar essas coisas. Então esse jovem ou ouviu diretamente de Jesus e acreditou, ou alguém falou com ele e ele acreditou. Por isso, esse jovem ele pode e deve ser um espelho para nós nessa conversa. Porque nós também ouvimos a revelação de Jesus, a palavra de Jesus, e acreditamos a ponto de nós também chamarmos Jesus de mestre, de nosso Senhor e Salvador. E é importante isso, porque primeiro ponto para o início da caminhada com o Senhor é acreditar. É acreditar na palavra de Jesus. É cumprir com aquilo que Ele nos pede. E aí, vamos perceber assim, né? O que devo fazer para possuir a vida eterna? Olha a pergunta, olha a resposta de Cristo, né? Observa os mandamentos. E aqui um ponto interessante. Jesus não revogou os mandamentos. Jesus veio nos ensinar a dar pleno cumprimento a cada um deles. E é comum a gente ouvir hoje que a igreja está defasada no tempo, que a igreja precisa se atualizar, que o mundo hoje é outro e coisas desse tipo. É comum e todos nós ouvimos isso. Quando a gente então se coloca, né, prontamente a cumprir ou buscar cumprir cada um dos mandamentos, as pessoas elas meio que torcem o nariz para cada um de nós. Fala que a gente
precisa atualizar, precisa evoluir, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa. E é interessante isso porque também vem alguns questionamentos. Será que a igreja vai se atualizar? Será que a igreja vai ser reformada? O Papa Francisco recebe muitas e muitas vezes esse tipo de questionamento, esse tipo de coisa. E aí a gente vai entender. A igreja não vai se atualizar. Porque a igreja, ela segue o próprio Jesus. E quem estabeleceu essa revelação a cada um de nós foi Jesus Cristo. Então, somente Ele tem o poder de alterar qualquer coisa que esteja escrita na lei. Nós somos verdadeiros seguidores de Cristo. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Os mandamentos não foram revogados, não foram atualizados, não foram repaginados. Então, cabe a cada um de nós, como Jesus disse, né? Quem quer me seguir, tome a tua cruz diária e siga-me. O que significa isso? Significa, sim, pegarmos tudo aquilo que temos na nossa vida e significa, sim, entregar isso tudo a Deus e cumprir com os mandamentos. Cumprir com a vontade de Deus. Seguir a Cristo. Agora, o jovem, queira Deus a gente ter essa verdade na nossa vida. O jovem fala com Jesus, eu já observo todos os mandamentos. Gente, queira Deus nós termos isso, porque isso é importante realmente. O jovem teve essa alegria. Ele cumpria todos os mandamentos, observava todos os mandamentos. Mas, ao ter contato com a revelação de Cristo e a pregação de Cristo, e Jesus que caminhava, dava o exemplo, convidava as pessoas a seguir, convidava as pessoas a assumir a sua vida sob o olhar de Deus. Esse jovem estava incomodado, porque ele entrou numa rota até Cristo, que o seguir os mandamentos para ele não bastava. Ele sentia um chamado diferenciado na vida dele. E aí ele fala, mas eu já faço tudo isso, o que que me falta? Gente, nós precisamos ter essa coragem. Coragem de rasgar nosso coração na presença de Jesus. Coragem de chegar para Jesus e falar, Senhor, tá difícil. Colocar para Jesus mesmo e ter a coragem de chegar para ele e falar, Senhor, me mostra o que me falta. Gente, olha que palavra de sabedoria. Porque cada um de nós quer chegar até Jesus no dia em que nos encontrarmos com Ele e recebermos um abraço. Essa é a esperança do cristão. Sermos aqueles que vão ouvir de Cristo, vinde a mim, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que desde sempre foi preparado para vós. Isso é o que queremos. Agora, precisamos ter essa coragem desse jovem. Jesus, o que me falta? Em vida, perguntar a Deus. Gente, Deus nos revela. Porque antes de nós mesmos querermos estar com Deus, é Ele que põe isso no nosso coração. Porque Ele deseja estar com cada um dos seus filhos muito, muito, muito amados. Então, que a gente possa realmente pedir a Jesus para nos mostrar que me falta, Senhor. Eu quero estar contigo.
Eu quero sim, Jesus fala assim, né? Se queres ser perfeito, falar com Cristo, eu quero ser perfeito, perfeito para ti, perfeito para o irmão, porque eu quero ir de encontro ao Senhor nos céus. E, gente, a resposta de Cristo, ela não é basicamente em relação ao dinheiro, não é só isso. Jesus, ele nos enxerga plenamente. E para aquele jovem, o que aquele jovem tinha de apego que ele não conseguia se desprender era o dinheiro. Mas na nossa vida talvez não seja o dinheiro. Pode ser que seja, mas talvez não seja. Tantas coisas que nos amarram e não nos deixam ser livres para ser todo de Deus. Essa é a questão do Evangelho. Ele cumpria todos os mandamentos, mas ele ainda não era livre para ser 100% de Deus. E aí Jesus o responde. E nós? O que nos amarra, o que nos impede de entregarmos o 100%? 100% é tudo. O que nos impede de entregar esse 100% para Deus? Talvez eu não saiba, talvez você não saiba. Peçamos a Deus a graça, a clareza de recebermos essa revelação, porque que bom será nós sabermos isso do nosso Senhor para podermos o encontrá-lo aqui e também no momento da nossa ressurreição. Isso é o fundamental. Isso é a nossa busca. Não tenhamos medo de fazer essas perguntas a Cristo, mas tenhamos a coragem de nos aproximarmos dele, de entregarmos o nosso coração e falar: Senhor, eu quero o tudo mesmo. Eu não quero que nada me afaste de ti. Nenhum vício, nenhum pecado, nenhum mal, nenhum poder, nenhum bem, nenhuma pessoa. Que tudo seja para vós, Senhor. Que a minha vida seja toda para ti. Eu não quero nada que possa vir a nos afastar, Senhor. Porque eu decidi que o meu caminho é o Senhor. Que a minha rota é estar contigo. E que o meu destino são seus braços. Que assim seja na nossa vida. Que o nosso destino e que o desejo do nosso coração seja alcançar esse destino. Os braços amorosos do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, daquele que é a nossa vida. Para isso, Senhor, nós te pedimos, fica conosco. Somos necessitados de Ti, necessitados da Tua presença, para bem servir a vós. Muito obrigado, Jesus. Amém.